Boa tarde, pessoal. Mais uma tarde aqui com a gente aqui, graças a Deus. Meus queridos, vocês conseguiram responder direitinho, tá? Digam aqui para mim no chat como é que foram aí. Vamos acompanhar agora, né? Então vamos lá. Meus queridos, separei algumas questõezinhas aqui bem fáceis aqui para vocês, tá certo? De antemão aí, já deixa aí nosso muito obrigado aí por mais uma aula, né? Acompanhe a gente aí nas nossas redes sociais, né? @ConectaX, @Lázaro Fidelis, e aí a gente vai conseguindo fortalecer o nosso trabalho, tá certo? Meus queridos, vamos lá. Quais são as referências mais utilizadas nos concursos para radiologia? Está aqui, pessoal, ó. Biasoli, segunda edição, atualizado. O Botanger também é bastante utilizado, mas ele deu uma caída na frequência dele, após a utilização da atualização da nova versão, né, o 9. E também, pessoal, esse Ciências para Tecnólogos está muito utilizado, meus amigos. Então, quem puder também, eu acho que eu tenho ele em PDF, eu vou mandar para vocês. Tá certo, meus amigos? Então, todo mundo aí está com a sua folhinha, está com o seu gabaritozinho? Bacana? Então, vamos lá. Olha aqui essa questão, né, que foi a nossa primeira questão. Sobre a produção dos raios-x, assinale a alternativa incorreta. Meus amigos, agora a gente vai entrar exatamente no primeiro mérito. Primeiro, quando você pega aqui, ó, o assunto de forma bem simples, o que vai acontecer, meus amigos? Para você entender uma questão, você tem que analisar o enunciado. O enunciado, ele vai fazer total diferença nesse exato momento. E, inclusive, vocês vão identificar questões erradas durante a prova de vocês. Aquelas questões que vai causar confusão, que vai causar desconfiança, e você tem que saber qual foi a questão, identificar qual foi o erro, para poder depois recorrer, fazer um recurso junto ao edital, tá certo? Junto à banca organizadora. Então, a primeira coisa aqui, ó, sobre a produção de raio-x, assinar a alternativa incorreta. Meus amigos, quando a gente fala de incorreta, olha o biso que eu vou dar para vocês. Dificilmente vai ser o item A. Por quê? Porque quando eles querem enganar vocês, eles não vão colocar a resposta incorreta no item A. Não estou dizendo que isso não pode acontecer, tá, pessoal? Estou dizendo para vocês ficarem atentos quando ele falar exceto, nunca, somente, ou seja, ele quer o item incorreto, então dificilmente vai ser o item A. Ok? Então vamos lá. Primeiro, botem aqui no chat aqui, o que foi que vocês marcaram aí, por gentileza? Vamos lá. Quanto maior a intensidade da corrente, maior será o número de elétrons disponível, assim maior será a quantidade de raio-x. A radiação de treinamento ocorre com muito mais frequência do que a radiação característica. Ao interagir com o anodo, o elétron incidente é transformado em fótons de raio-x. O rendimento do raio-x é de 1% e o restante transformado em calor. Vai lá, pessoal. Vocês marcaram o quê? Botem no chat aí para mim. Professor, eu marquei o item A. Bota só o item. A, B, C, D. Vai, cuida. Pessoal, estão me ouvindo direitinho? Ah, ia ficar até preocupado. Pensei que ninguém estava me ouvindo. Pensei que não estava saindo aqui o nosso som. Pronto. Não tem problema, Tassiane. Vamos lá. Galera, vamos juntos. Vamos juntos. Vamos ver aqui as pessoas. Fernandinha, meu amigo Fred, Vanilde, Sara, Tainá, meu amigo Thales. Que foi que vocês responderam?
Olha só, pessoal. Vamos para os itens. A nossa resposta correta seria o C de casa. Quanto maior a intensidade da corrente, maior será o número de elétrons disponível, assim maior a quantidade de raio-x? Sim, verdade, verdadeiríssimo. Olha o item B. A radiação de frenamento ocorre com muito mais frequência do que a radiação características. Ok, verdadeiro também. Ele cai ao interagir com o anodo, o elétron incidente é transformado em fótons de raio-x. Pessoal, não é o elétron incidente, tá? Então, é a frenagem dos elétrons, tá certo? Que ele vai gerar os raios-x e calor. Aí eu separei aqui, ó, como é que os livros fazem? Você tem que ler o livro, a bibliografia, e ficar atento para os mínimos detalhes, principalmente aqueles que ficam nos quadrozinhos. Olha só. Olha aqui o item A. Quanto maior a intensidade da corrente, maior será o número de elétrons disponíveis. Assim, maior será a quantidade de raio-x. Olha aqui, ó. Foi um Ctrl+C, um Ctrl+V. Quanto maior a intensidade da corrente, maior será o número de elétrons disponíveis. Assim, maior será a quantidade de raio-x. O item B. A radiação de frenamento, que é o efeito de Bremsstrahlung, que a gente falou para vocês, ou também chamado de braking radiation, tá certo? Ou seja, frenagem de elétrons. E aqui a nossa radiação característica, que eu inclusive pedi para vocês dar uma pesquisada, tá? Olha o item aqui, ó. Ao interagir com o anodo, o elétron incidente é transformado em fótons de raio-x. Olha aqui o que está no livro. Após qualquer um desses dois processos, ou a radiação de frenamento ou a radiação característica, o elétron incidente continua interagindo até perder toda a sua energia. Assim, o elétron incidente não se converte em fóton de raio-x, mas sim a sua energia cinética, que é transformado em fóton de raio-x. Tá certo, pessoal? Então, não é aquele elétron incidente que vai ser transformado em fótons. Vai ser exatamente a frenagem que ele sofre, que é o efeito de Bremsstrahlung, que vai transformar o fóton em raio-x. Tá certo, pessoal? Não é simplesmente aquele elétron que está saindo ali que vai ser transformado. Não. Vai ser essa interação que está sendo transformada. Tá certo? Alguma dúvida nessa questão, pessoal? Suave na nave, né? Acho que estava bem tranquila. Sim. E o item D, olha, fala aqui, ó, rendimento da geração de raio-x de 1% e o restante é transformado em calor. Como eu falei para vocês, o rendimento na geração do raio-x é muito pequeno, pois aproximadamente 99% da frenagem de elétrons é convertida em calor e apenas 1% de raio-x. Do volume dos raio-x produzidos, 1% apenas de frenagem, ou seja, cerca de 10% pode ser aproveitado para a realização desse exame, ou seja, é aquela radiação útil. Ok, pessoal? Acredito que ninguém teve muita dúvida nessa questão, correto? Vamos adiante. Aqui a gente fez um pequeno resumo. Pessoal, os principais bisus. Olha só, pessoal. A composição do filme é a base a base, tá? A gente tem a base, tem a camada de emulsão, tem a camada protetora e a camada adesiva. Depois, essa base do filme radiográfico ela é formada de poliéster, tá? Ou seja, um plásticozinho, tá? De cor azulada, transparente e flexível. A emulsão, por sua vez, ela é composta por alentos de prata, né? Que são compostos ali por brometos e iodeto de prata, que quando são sensibilizados, eles chamam de prata, sais de pratas ativados, tá bom? E a gente tem a camada que é a protetora, que é a gelatina, que ela possui uma função de fixar esses alentos na base e na proteção, também chamada de camada de recobrimento. Pessoal, fiquem atentos para esses detalhes, tá certo? O que é o fenômeno de crossover? Ou seja, é quando a luz ela é alcançada, tá? Ela alcança a camada do lado oposto, reduzindo a nitidez da imagem. Isso só acontece com filmes bi-emulsionados, ou seja, eles têm dupla emulsão, tá? Para evitar esse crossover anular, usa-se o filtro denominado anti-halo, tá? Ou tem um processo químico que um dos ativadores do processo químico que já faz isso de forma natural para a gente, tá? Meus amigos, olha aqui mais um bizu para vocês.
Um filme de grande contraste tem latitudes reduzidas. Um filme de baixo contraste possui latitudes estendidas. A base possui uma propriedade chamada estabilidade dimensional. Ou seja, que ele mantém o seu tamanho e a forma durante o processo, tá certo? E também o corante, né, ele é um pouquinho azulado, é adicionado para reduzir o cansaço visual. Por isso, quando você pegar a imagem aqui, a radiografia, você vai olhar no negatoscópio e não vai cansar muito a sua vista, tá certo? E aqui os tamanhos em conformidade que eu falei para vocês, olha, 7 por 7 polegadas equivale ao 18 por 18. O 8 por 10 equivale ao tamanho 20 por 25. O 10 por 12, tamanho 24 por 30. O 14 por 14, ou seja, é o tamanho 35 por 35. E o 14 é o chamado, 14 por 17 polegadas, é o chamado de 35 por 43. Vamos lá, meus amigos. Aqui são alguns cuidados, meus amigos, de forma bem rápida, né? Que o filme ele tem que ser colocado de forma sempre na vertical, nunca na horizontal, até para facilitar a nossa pegada, facilitar a forma que a gente vai distribuir esse filme, né? De fazer a recarga do chassi, por exemplo. A unidade relativa do ar, conforme o Biasoli, é de 30 a 50. A temperatura ambiente, pessoal, tem que ficar entre 15 a 25 graus dentro da câmara escura, tá certo? Sem contato com nenhum tipo de água ou substância, sem contato com a luz, exceto a lâmpada de segurança. E lembra que a lâmpada de segurança, ela é uma lâmpada vermelha, né, um vermelhozinho ambar, onde ela fica 1,20 m da bancada de manuseio, tá, meus amigos? Aí ele fala exatamente isso aí, pessoal, ó. Próxima questão. A manipulação de filme radiográfico deve seguir orientações do fabricante e todos os cuidados para não haver alterações indesejáveis nas imagens produzidas, sendo que a fricção do filme radiográfico exposto ou virgem, o contato do filme radiográfico com líquidos e a não observação da validade do filme radiográfico, é correto afirmar que... Opa, passei sem querer, pessoal. Vamos lá. O que vocês marcaram aí, por gentileza? Estamos na questão número 2. Número 2, Jô. Vamos lá, pessoal. Pessoal, essa aqui foi uma questão da banca IBFC, tá certo? Então, ele fala, ó, a manipulação dos filmes radiográficos deve seguir as orientações do fabricante e todos os cuidados para não haver alterações indesejáveis nas imagens produzidas. Sendo que a fricção do filme radiográfico exposto ou virgem, o contato de filme radiográfico com líquidos e a não observação da validade tá? Olha só o que faltou aí para a gente melhorar a nossa questão, tá? Aqui foi um Ctrl+C e um Ctrl+V, pessoal. Faltou exatamente uma vírgula. Ou faltou aqui um ponto de interrogação. E aí, se você ler rapidamente aqui, ó, e a não observação da validade do filme radiográfico, é correto afirmar que pode ocorrer. Olha só, aqui, ó, ele tirou a vírgula exatamente para dificultar para você. Porque na hora que o que ele está perguntando? Ele está perguntando o quê? Fricção do filme radiográfico exposto, ou virgem, contato de filme radiográfico com líquido e a não observação da validade do filme radiográfico, ele é considerado o quê? Ele é considerado o quê? Quando você tem a imagem, artefatos dos receptores. Tá? Opa, que é exatamente a nossa resposta correta. Aí aqui, se você não passar para a leitura, meus amigos, ela vai lhe confundir. E por que não é a presença de artefato dos equipamentos? Não é. Porque ele fala aqui, ó, do filme. Então, ele está falando do artefato. Ele está falando do artefato que vai ser produzido quando a gente visualizar a imagem. Ele está falando diretamente da película, né? Ou seja, do receptor. Eu poderia dizer que era presente de artefato no equipamento se eu tivesse como é que eu posso dizer?
uma poeira, um sujo, saindo, uma sujeirinha saindo de dentro do meu colimador? Aí sim, tá certo? Então, a resposta realmente é o item A, tá, pessoal? Então, fiquem atentos, porque a leitura pausada e devagar vai fazer a diferença. E a maioria das respostas está no enunciado. Olha esse item, a próxima questão, pessoal. A manipulação dos filmes radiográficos segue a orientação do fabricante, parará, parará. Aí ele fala, para não haver alterações indesejáveis nas imagens produzidas. Sendo que a fricção dos filmes, do filme radiográfico exposto ou virgem, o contato, aí ele fala, ó, o contato do filme radiográfico com líquidos e a não observação da validade do filme é correto afirmar que pessoal, eu confesso para vocês que essa questão tá errada, tá? Tá errada mesmo, tá, pessoal? Confesso para vocês que o enunciado foi repetido e faltou aqui a nossa resposta, tá certo? Mas vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui um cabimento aqui que dê certo aqui. Base, emulsão, camada adesiva, camada protetora. Não, não tem, pessoal. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que responder. Mesmo a questão estando errada, vocês têm que responder, meus amigos. Por quê? Porque se você não marcar, é melhor você marcar do que você não marcar. Ah, vou esperar o recurso. Não, você vai marcar, por mais que você não saiba qual é o sentido aqui da questão, por mais que você acredite que ela vai ser anulada, mas você tem que marcar para deixar uma resposta. Não. Vamos lá, pessoal? Então, questão número anulada. Vamos lá. Agora, pessoal, próxima questão. Em relação ao filme radiográfico, assinale a alternativa correta. E aí, ó, que foi que vocês marcaram? Digam aí para mim, por gentileza. Só me digam o que foi que vocês marcaram. Olha só. Se por acaso, pessoal, você quer ter um filme mais rápido, automaticamente você tem que ter grãos maiores. Em compensação, esses grãos maiores eles vão absorver mais informação e, consequentemente, vai dar menos detalhes. Já quando eu quero ter mais qualidade e, compensação, um filme mais lento, então eu tenho grãos menores. Tá certo? Vou dar exemplo. O filme da mamografia. O filme da mamografia, eles são grãos bem pequenos, porque eu preciso gerar riqueza de detalhes nas microcalcificações, por exemplo. Então, aqui é um exame mais demorado. Por quê? Porque ele demora um pouco mais a captar, ele é mais lento. Então, pode na cabeça de vocês. Você quer absorver mais água? Então, você vai usar um pano maior, ou seja, grãos maiores. Quero absorver, quero fazer uma limpeza mais minuciosa. Então, eu vou usar um pano menor, que são os grãos pequenos, e ele vai absorver e limpar com muito mais detalhes. Consequentemente, vai demorar um pouco mais. Então, grãos grandes, maior velocidade, menos detalhe. Grãos pequenos, mais lento, porém, mais detalhes. Ok? Nossa resposta, o item é a velocidade do filme varia com a granulação do filme. Quanto maior a granulação do filme, maior a velocidade do filme. Ok? Opa, estão me ouvindo, pessoal? Direitinho? Maria, baixa um pouquinho, filha. Estão me ouvindo, pessoal, agora? Repetir, tá? Eu falei? O item é o item é a velocidade do filme varia com a granulação do filme. Oi, estão me ouvindo?
Pronto, vamos lá, só um minutinho, restabelecendo aqui. Pronto, pronto. 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3, me ouvindo? Ok, pessoal, agora? Show de bola. Pronto. É que eu fui ali, mexer ali no nosso roteador. Perfeito, meus amigos. Então, repetindo, vamos lá. A nossa resposta correta é aqui, ó. A velocidade do filme varia com a granulação do filme. Quanto maior a granulação do filme, maior a velocidade do filme. Então, meus amigos, fiquem atentos para um detalhe. Quanto maior os grãos, tá? Quanto maior a granulação dos grãos, mais rápido vai ser a velocidade desse filme. Porém, menos detalhes. Quanto menor a granulação dos filmes, mais lento será, porém, em consequência, mais lento será a captação desse filme. Ok? E aqui, ó, a gente colocou até uma observação aqui, ó. Os filmes para telas intensificadoras são disponíveis em várias velocidades. A velocidade é a sensibilidade da combinação tela-filme com raio-x e luz. Normalmente, os fabricantes oferecem o receptor de imagem com várias velocidades, que resulta em diferentes emissões e fósseis de telas intensificadoras. E é isso aí, pessoal. Os filmes radiográficos expostos à luz direta podem acarretar. O que vocês marcaram aí? Os filmes radiográficos expostos à luz direta podem acarretar. Isso aí, pessoal. Isso aí. Exatamente. Olha só. Se você não conseguir, tá? Olha só. Entendam um detalhezinho, pessoal, que poucos professores sabem disso. E é macete de concurseiro mesmo. Só quem faz concurso tem esses macetes. Por exemplo, olha só. Os filmes radiográficos expostos à luz podem acarretar. Meus amigos, vocês concordam comigo que quando ele fala podem, tá? Ele não está dizendo que é algo confirmado, é uma possibilidade. Então, quando você for fazer a leitura, você vai fazer a leitura e, consequentemente, combinar com o enunciado. Tá? Por exemplo, os filmes radiográficos expostos à luz direta podem acarretar um aumento do contraste radiográfico? Eles podem fazer uma remoção? Aí eu lembro só de um detalhe. Se ele está exposto à luz direta, ele não está falando dos raios-x. Ele está falando que o filme radiográfico pegou luz normal. Ou seja, ele vai velar, ele vai sensibilizar os cristais da emulsão. Ele vai provocar um borramento, um velamento, como se ele fosse exposto. A nossa resposta correta é o item E. Por que é o item E? Porque o aumento no contraste radiográfico ele é provocado pelo KV. Ele não é provocado pela luz direta. Olha só, pessoal. A remoção dos alimentos de prata da emulsão? Não, porque essa remoção é feita dentro do processamento químico. Aumento da sensitometria dos filmes radiográficos? Não, ele não vai aumentar a sensibilidade dele. E também aumento da resolução espacial e diminui a nitidez? Também não. Isso aqui já é pós-processamento. Então, só resta realmente a sensibilização dos cristais da emulsão, ou seja, ele vai provocar uma diminuição nessa sensibilização. Por quê? Porque ele vai velar o nosso filme, tá? Fiquem atentos para a leitura do enunciado, pessoal. A próxima. A sensibilidade radiográfica é a eficiência com a qual um filme corresponde à exposição dos raios-x. Os filmes que requerem pouca exposição aos raios-x para produzir uma imagem são ditos muito sensíveis. O principal fator que promove essa sensibilidade é... Olha só, pessoal. Aqui ele não está dizendo, no enunciado, podemos sugerir, podemos afirmar,
tá? Ele está falando, o principal fator que promove essa maior sensibilidade do filme ele já está afirmando e ele quer o complemento. Entenda o que eu estou querendo dizer para vocês. Ele pergunta e automaticamente já faz uma autorresposta, tá certo? Aí quando você lê, ó, a sensibilidade é a eficiência com qual o filme responde à exposição dos raios. Show de bola. Aí ele fala, os filmes que requerem pouca exposição dos raios-x para produzir uma imagem são ditos como sensíveis. O principal fator que promove essa sensibilidade opa, ser de casa o tamanho dos sais, pessoal. Eu acabei de falar para vocês, os cristais de prata, né, os grânulos de prata é que vai definir o grau de sensibilidade. Quanto mais rápido eles serão, quanto mais devagar, mais lentos eles serão. Então, automaticamente, se eu quero provocar uma maior sensibilidade, o tamanho vai influenciar diretamente, tá? Quanto maior o meu grão, mais sensível será, por exemplo, porém mais devagar, tá certo? Aí a Sarinha colocou o tipo de sais, o tipo de sais de halogenados de prata. Aí, Sarinha, é só um detalhezinho. Eles vão tentar te confundir, por quê? Porque não é o tipo de sal, vai ser o tamanho dos sais, tá? Porque o halogenato de prata, geralmente, assim, ele é um tipo mais comum, tá? Que é o mais utilizado na fabricação desses filmes, tá certo? Então, realmente vai ser o tamanho, tá bom? Não, tudo bem. Não se preocupe em relação a ficar com dúvida. Agora você sabe que, de fato, você vai aprender que vai ser relacionado ao tamanho, tá certo? E agora, pessoal, quem colocou papelão, eu nunca mais falo nem com vocês. Se você colocou papelão, eu vou infartar meu coração. Fernandinha, tu marcou o item A, foi, Fernandinha? Eu vou ficar chateado contigo, ó. Tô brincando, tô brincando. Vamos lá, pessoal. Mas é isso mesmo, pessoal. A base dos filmes radiográficos, né, é de poliéster. Show de bola. Tainá, não pode perder essa questão, né, nega? Não tem perigo, né? Sangue de Cristo. Vamos lá. Aí, pessoal, próxima questão. Assinala a alternativa. Olha só, pessoal. Atento para isso aqui, pessoal. Olha só, olha só, olha só. Olha só. Assinale a alternativa que melhor apresenta uma precaução com o armazenamento do filme. O que isso significa, pessoal? Significa que não vai ter apenas uma questão correta, um item correto. Vai ter o item mais completo. Vai ter o item mais correto. Entenderam? Não temos somente o item correto, temos o item mais correto. Olha aqui o que está escrito no enunciado. Olha o que está escrito. Assinal alternativo que melhor apresenta uma precaução com o armazenamento do filme radiográfico. E aí, meus amigos, é que está a sacada da jogada. Ele fala, as caixas devem ser armazenadas em local menos exposto à radiação? Está certo. Está certinho. Mas que melhor apresenta uma precaução com o armazenamento, tá? Olha aí. Então a gente vai pegar o item mais completo. Que será qual? Olha aí. O D de dado. Por quê? Porque ele fala aqui, ó. O local de manuseio do filme radiográfico na câmara escura deve ter filtro de ar, exaustor para resguardar o espaço de pó, poeira, outros agentes, etc. Tá? Então, meus amigos, Ju, você está conseguindo entender como é que eles elaboram as questões? E isso aqui, ó, são bancas boas mesmo, que realmente são acostumadas a fazer prova de concurso, que eles fazem exatamente essa questão. Eles vão te dar o enunciado, e no enunciado eles vão te induzir ao erro, porque quando ele fala alternativa que melhor apresenta uma precaução, então ele não está dizendo que só tem uma resposta, um item correto, vai ter o item mais completo, mais correto, tá certo? Porque esse item aqui não está errado, você não está errada, ele está certo. Porém, o item D, conforme o enunciado, está mais completo, tá?
Não, Ju, pode ficar tranquila, a gente sabe, tranquila, de boa, tá? Vamos lá. E a próxima questão, pessoal. Sabendo que os filmes radiográficos são sensíveis à temperatura e à umidade, assinale a alternativa correta. Agora aqui, ó, olha só. Sabendo que os filmes, ele te deu uma informação adicional e ele está perguntando direto, assinale a alternativa correta. Ele não está te falando devem ser armazenados. Ele não está falando que podem ser, não está te dando uma possibilidade. Ou é ou não é. Ou você sabe ou você não sabe. Aí você tem que pegar aquela informação anterior, aquela base, mas você pode fazer por eliminação, por exemplo. Se por acaso você vai pegar esse item A, por exemplo, Sarinha, tá certo, você não sabe, concordo, beleza. Mas, olhem o item A. Pode ser o item A, deve ser armazenado acima de 60 graus? 60 graus não. Então, você já consegue mudar aqui, ó. B, C, D ou E. 40 graus, será que é 40 graus? Abaixo de 40 graus? Então, tem aquelas possibilidades de você ter aquelas questões absurdas. Tá certo? Olha aí. Olha a nossa resposta, pessoal. Aquelas respostas, aqueles itens absurdos, teoricamente você já fica com a orelhinha em pé, que possivelmente não será eles, tá certo? Sim, sim, Sarinha, acima de 60 graus, perfeito. Eu acho que eu falei graus, né? Desculpa, verdade, tá? Mas assim, ó, geralmente na radiologia a gente não tem essas variações extremas. Geralmente é um grau de porcentagem de 10, 15, 20%, entendeu? E aí ele fala aqui, pessoal, ó, conforme a nossa biografia, o calor aumenta o velamento de uma radiografia e reduz o contraste. O filme deve ser armazenado em temperaturas mais baixas do que 20 graus Celsius, tá certo? Aqui, pessoal, uma pequena explicação sobre os ecrãs, como a gente já falou, tá certo? Sarinha, essa é a questão de número... É porque aqui para mim eu não numerei, desculpa, ó. Deixa eu lembrar aqui, pessoal. Deixa eu numerar aqui. Questão 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Questão 9, pessoal. Isso. Exatamente. Pronto. Aí, pessoal. Próxima questão. Em relação à velocidade das telespecificadoras que influenciam nas características radiográficas, dadas as afirmativas. Agora, pessoal, escute o que eu vou falar. Escute bem direitinho, bem direitinho. Olha só. Quando você pega uma questão desse tipo aqui, não precisa se preocupar. Tá certo? Não precisa se preocupar. Mas tem um pequeno macete para você destrinchar algumas questões, tá? Por exemplo, ele te dá aqui, ó, dadas as afirmativas. Se ele te deu as afirmativas, tudo isso aqui ele vai afirmar, seja ela verdadeira ou seja ela falsa, tá? Aí o que é que acontece? Olhem aqui o item 1. As telas de tungstato de cálcio são mais rápidas do que as telas de terras raras. Olha aqui, pessoal. Fiquem atentos para um detalhe importantíssimo, tá? Porque quando ele fala as telas de tungstato de cálcio são mais rápidas, na verdade, não vai ter muita variação. Tá certo? Porque, na verdade, a conversão, né, que a gente faz em relação ao tungstato de cálcio é em relação ao aumento do KV. Tá certo? Mas esse tungstato de cálcio, na verdade, eles vão estar dentro das terras raras. Eles são compostos de terras raras, na verdade. Tá certo? Então, as telas intensificadoras de alta velocidade e rapidez têm baixa resolução espacial. Ou seja,
Tá certo? Por quê? Alta velocidade, ou seja, rápidas, vai ter baixa resolução espacial, porque vai gerar menos detalhes. Aí ele fala, o ruído nas imagens radiográficas ocorre com mais frequência em telas intensificadoras rápidas. Verdade? A resposta é o item A, exatamente, tá? Aí ele fala, pessoal, o ecrã do tipo azul e ecrã de terras raras, ok? Então, assim, se você for pegar essa base, tá certo? Essa base de filme, você tem que pegar atento para os detalhes. E os detalhes vai fazer a diferença, tá? Agora, pessoal, para essa outra questão número 11, né? Para a questão número 11. Vamos lá. As telas intensificadoras radiográficas ou ecrãs têm por finalidade. Vamos lá. Vocês lembram do que eu falei para vocês, pessoal? Qual é a função do ecrã? Ele transforma o raio-x em luz. Ele é um intensificador de imagem. E qual é a principal função do ecrã? A radioproteção do paciente. Se é a radioproteção do paciente, olha só, reduzir a dose recebida pelo o paciente. Tá? Então, fiquem atentos para um detalhe. Olha só, fiquem atentos para um detalhe. A teleintensificadores ou ecrãs têm por finalidade. Ele está perguntando qual é a função. Aí ele fala, aumentar a exposição ocupacional, diminuir o borramento da imagem radiográfica, aumentar o tempo de exposição do raio-x no exame radiográfico, converter o raio-x em luz, diminuindo a sensibilidade do filme. Converter os raios-x em luz, diminuindo a sensibilidade do filme. Na verdade, pessoal, não é diminuindo, né? É aumentando a sensibilidade no filme. Tá certo? Ah, questão número 12, né? Show de bola. Show. 12. Desculpa, pessoal. Então, ó, fica atento para um detalhe. Se ele vai converter o raio-x em luz, automaticamente ele vai aumentar a sensibilidade no filme. No filme. Ok? A resposta é reduzir a dose recebida pelo paciente. Acabou, pessoal. Tá? Não esqueça desse detalhe importantíssimo. Questão número 13. Vamos lá. Pessoal, vocês marcaram o que nessa questão, por gentileza? Vamos lá, pessoal. Eu acredito que vocês não erraram, né? Essa questão, correto? Então, deixa eu só... Espera aí, só um minutinho, só um minutinho. Prontinho. Vamos lá. Isso, essa agora é a próxima questão número 12. A gente está na 13, tá, Ju? A gente está na questão número 13, tá? Que é essa aqui, ó. O chassi utilizado no processamento de imagem radiográfica possui duas telas intensificadoras montadas na superfície interna, tá? Isso. Não, professor, acho que essa aí é a 11. Aqui para a gente está como a 11. Maria. Olha se não é só a sequência que está errada, não, pessoal? Por favor. Tipo 10, 11. Professor, o senhor só trocou. O senhor respondeu a 12 primeiro e depois agora está respondendo a 11. Ah, tá. Tá, entendi, pessoal. Entendi. Então, perfeito. Então, essa aí é a questão número... Não vou falar o número da questão, tá?
No caso, essa é a 11. Pronto, perfeito. Combinado, combinado. Vocês responderam o quê, pessoal? Aqui, ó. Para essa questão aqui. O chassi utilizado no processamento de imagem radiográfica possui duas telas intensificadoras montadas na superfície interna. A introdução dessas telas em sua estrutura é devido à propriedade de transformação X em luz, que serão sensibilizados de forma mais eficiente o filme radiográfico. As telas intensificadoras ou ecrãs são constituídas de uma camada microcristais aglutinados de fósforo. Show de bola, pessoal? Todo mundo conseguiu pegar? Tá tranquilo? Posso passar para a próxima? A minha próxima questão, pessoal. Qual procedimento radiográfico é usado o ecrã dos dois lados do chassi? Que é o chamado bicromático, né? Essa é a próxima de vocês? Está correto? Show, show. Então vamos adiante, pessoal. Vocês marcaram o quê? Meu amigo Fred, vamos lá. A 13 é a questão que fala sobre o chassi que é utilizado em imagem radiográfica, possui duas teleintensificadoras, né? Foi a anterior. Foi essa aqui, correto? Ó? A resposta dessa aqui é o B de bola. Agora, para essa próxima, essa questão que está marcada aí para vocês com qual sequência, pessoal? A 12. Essa daí é a 13 agora. Pronto, 13. Perfeito, então, tá? Então, deixa eu colocar aqui essa observação aqui para me ajeitar isso aqui. Pronto, questão número 13. Qual procedimento radiográfico que é usado o ecrã, ou seja, a teleintensificadora, nos dois lados do chassi? Vocês marcaram o quê, pessoal, nesse daí? Vou dar a resposta. Letra C, de casa. Essa aí estava bem tranquila, né, pessoal? Questão número 13. Agora a gente vai para a questão número 14. Qual o procedimento radiográfico que é usado o ecrã nos dois lados do chassi? Essa aí que eu disse que estava errada. Ah, sim, número 14, né? Então vamos avaliar ela aqui novamente. É porque, na verdade, quando eu fui duplicar... É isso mesmo. Na verdade, aqui era para ser perguntando qual era a composição. A composição do filme radiográfico. Está aqui, vi aqui agora. Seria essa a resposta aqui, pessoal. Então, anula essa questão aí, por gentileza. Mesmo essa questão estando errada, anulada. Vocês marcaram o quê? Ou ninguém marcou? Não tinha contexto, né, pessoal? Olha, a Sarinha tinha marcado C e tinha acertado no chute. A Tainá também, ó. É melhor marcar, tá, pessoal? Eu sei que vai ser anulado, mas é melhor marcar. Vamos lá. Questão número 14, agora vamos para a questão número 15. Pessoal, as teleintensificadoras são acessórios utilizados no conjunto de filmes radiográficos como um artifício para melhorar o nível de sensibilização do filme. Quando se considera a intensidade da radiação que emerge do paciente e atinge o filme, o percentual aproximadamente que é absorvido por este é convertido em imagem é de... Olha só. Olha só. Pessoal, o que é emergir, pessoal? Lembre-se, se você não lembrar ou não souber o que é essa questão, o que significa esse enunciado, pessoal, você vai errar a questão.
tá? Só para você saber. Ou seja, a radiação que, quando se considerar a intensidade da radiação que emerge, ou seja, sai, ou seja, que é espalhada do paciente e atinge o filme, por exemplo, o percentual é aproximadamente que é absorvido, que é convertido em imagem, é de 5%. Ou seja, a gente tem aqueles raios que vai atravessar o paciente, as estruturas, algumas estruturas vai absorver parte dessa radiação, e o que vai sair, né, que é exatamente o imaging que saiu daquele paciente, é aproximadamente 5%. Ok, pessoal? Então, já pega bota uma observação aí, ó, observação. O que significa emergir, tá certo? Sair. Mas agora a senhora aprendeu, né, Carla? Agora aprendeu. Próxima questão é a questão número 16. Vamos lá. Vocês marcaram o que aí, pessoal? Só para me saber. Vocês marcaram letra A. Aí ele fala, considerando a documentação da imagem radiográfica, é incorreto. Meus amigos, cuidado com o item A. Não estou dizendo que sempre vai ser o item A, tá? Fiquem atentos para isso. Por quê? Por quê? Porque em um milhão pode acontecer de ser o item A, que é nossa resposta. Tá certo? Olha aqui. O filme radiográfico é composto por 3 camadas de emulsão, com cristais de alento de prata, unidas a uma base de poliéster. 3 camadas, né, pessoal? Próximo. Exatamente, Ju. São 2. Próximo. 17. Exatamente. Olha só, a Sara falou um negócio muito importante que eu peço que vocês sempre façam, tá, pessoal? Por mais que você tenha a total certeza que é o item A, leia os outros itens. É o item C, eu tenho certeza, mas leia o item D e o item E. Justamente porque pode ter um item mais completo. Ok? Vamos adiante. O que vocês marcarem na questão? Então é A, né? Isso. Item A, tá, pessoal? O próximo. O ecrã radiográfico é. Essa aí é a questão número 17, tá, pessoal? Ele é um cassete plástico onde se depositam os filmes. É uma placa fluorescente que recebe a radiação. É um equipamento móvel de proteção radiológica, uma placa fosforescente que recebe a radiação, ou um gerador de raio-x. Ele é uma placa fluorescente que recebe a radiação, meus amigos. Tá? Pessoal, qual a diferença de fluorescente para fosforescente? A fluorescente tem que ter um estímulo, não é isso? Exatamente. E a fosforescente, ela brilha sem ter aquele estímulo. Exatamente. Perfeitamente, perfeitamente, perfeitamente. Tá? Então, meus amigos, vocês não podem errar essas questões fáceis. O ecrã, ele é um intensificador de imagem que transforma os raios-x em luz. Tá? Próxima. Opa, nossa resposta correta, bem de bola, tá, pessoal? Questão agora número 18. Acerca dos ecrãs reveladores e intensificadores de imagem, assinale a alternativa correta. Esse enunciado aqui está meio estranho, né, pessoal? Acerca dos ecrãs, reveladores e intensificadores de imagem, assinale a alternativa correta, tá? Não é correte, tá bom? Vamos lá. Essa questão número 18, pessoal, vocês marcaram o quê?
Exatamente, pessoal. O item E. Porque o intensificador, ele converte o raio-x em luz. Acabou. Bem facinho essa aí. Maciota, maciota e maciota. A nossa próxima questão é a questão 19. Quais as substâncias são usadas na composição do ecrã? Procurem aí, pessoal, se todas as informações têm o tuquistato de cálcio. Eu acho que nem todos têm o tuquistato de cálcio, não, tá? Nem todas. Então, ó, o item C a gente já poderia eliminar, tá? Sulfito de cádmio, sulfito de bário, oxsulfito de gadolínio, tá? Sulfato de bário, hipossulfitos. Ou seja, o item C e o item D a gente já poderia eliminar. Você tem que lembrar que o tuquistato de cálcio ele está presente na composição do ecrã. Tá certo? A nossa resposta é o item E. Que a composição do ecrã ele tem sulfito de zinco, o tuquistato de cálcio e o oxosulfito de gadolínio. Tá certo? Então, a gente chama de o nosso bizu, né? SST. SST. Qual a composição do ecrã? SST. Que é o sulfito de zinco e o sulfito de gadolínio e o tungstato de cálcio. Tá? Já anota esse bizuzinho aí, pessoal. Professor, Oi. esse tungstato de cálcio é o mesmo que tem nos ecrãs de terras raras, é isso? Isso, exatamente. Exatamente. Porque aqui ele fala uma composição, né? Ele também está composto dentro da composição do ecrã. Tá certo? Anotaram aí o bizu, pessoal? SST. Quando ele pergunta composição do ecrã, aí você vai dizer SST. Sulfito de zinco e gadolínio e tuquistato de cálcio. Questão número 20. O tuquistato de cálcio é um elemento empregado na fabricação dos seguintes materiais. Ah, nem vale, né, pessoal? Isso aí, não deu tempo nem gostar. Acabei de dar a resposta aí para vocês, né? Não pode faltar o tuquistato de cálcio. Essa aí estava de boaça. B de bola é a nossa resposta. Questão número 21. Mas você marcou a letra C porque não tinha tido essa explicação anteriormente, né, Sarinha? Então, vamos lá, pessoal. Questão número 21. Faz parte da composição do ecrã. Poxa, aí é para fixar mesmo. Vai, pessoal. O que vocês vão marcar agora? Vai, marca. Isso, muito bem. Muito bem. Agora você já sabe. Mas por que você não sabia essa informação antes, Sarinha? Agora sabe, né? Questão número agora 22, pessoal. Os ecrãs reforçadores existentes no chassi destinam-se a... Vocês marcaram o quê? Ah, muito bem. Notem, pessoal, que às vezes você tem só aquela informação que o ecrã transforma o raio-x em luz, que é um intensificador de imagem. Só que você aprendeu aqui com a gente que ele pode permitir a redução da dose do paciente, ou seja, a principal função é a radioproteção do paciente, tá bom? Esse material todo eu vou mandar para vocês, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, tá? Opa. Próxima questão, pessoal. No caso, é a questão número 22.
22. Questão 23, né, pessoal? Agora? Isso, vamos lá. Questão número 23, ele fala, num processamento automático do filme radiográfico, o manuseio com mãos úmidas, a pressão de deformação física do filme radiográfico, a exposição prolongada à luz na câmara escura, é correto afirmar que são, olha só, é correto afirmar que são artefatos de processamento. É exatamente, meus amigos. Fiquem atentos, meus amigos, com o que ele está dizendo. Opa, se ele está relacionado ao filme, então, né, está relacionado ao processamento. Se fosse, está relacionado a um artefato na película, ok. Porque quando você manuseia, quando você pega, entendeu? Então, seria essa questão mesmo, tá certo? Então, 23, C de casa. Questão número 24, pessoal. O local de serviço de radiologia onde o filme radiográfico é manipulado deve possuir, além da lâmpada comum no teto, uma iluminação de segurança, distante 1,20 m do local de manuseio do filme radiográfico. Tá? De que local nós estamos falando? Câmera escura. É exatamente isso, meus amigos. Quem marcou secretaria, viu, pessoal? Eu vou ficar com raiva de vocês, tá? Quem marcou secretaria... Vamos lá. Na verdade, você não sabia, Sarinha. Agora você está aprendendo. Vamos lá. Próxima questão, pessoal. É a questão número 25. A câmara escura é um local vedado. Pessoal, o que significa vedado? Vedado, vedado, vedado. É proibido, tá, pessoal? Ou seja, é totalmente circundado, tá? É fechado mesmo para a entrada de luz, ok? É fechado para a entrada de luz. Onde o filme radiográfico é manipulado. A iluminação de segurança para esses filmes radiográficos tem que ser uma lâmpada incandescente vermelha de quantos watts? Essa é boa, hein, pessoal? De quantos watts deve ser a lâmpada de segurança? Me digam aí. A distância, pessoal, da bancada de manuseio é 1,20 m e a lâmpada de segurança é... Não, a distância é 1,20 m, tá, pessoal? 1,20 m para a bancada de manuseio. E qual é a luminância? De quanto watts deve ser a luminância da lâmpada de segurança? Exatamente, de 15 watts. C de casa é a nossa resposta, pessoal. Tem algumas questões em classe que você não pode perder, que é a distância da bancada de manuseio, a cor da lâmpada de segurança, né, que é o vermelho ambar, e também a luminância da lâmpada de segurança, que é 15 watts. Questão número 26. A densidade, assinale a alternativa incorreta, tá, pessoal? Incorreta. Aí ele fala, a densidade óptica corresponde ao grau de enegrecimento de uma imagem? Ok, densidade é o grau de enegrecimento de uma imagem. B, a revelação é o tratamento químico de um filme radiográfico em que a imagem latente é transformada em imagem visível. E aí, pessoal, está certo ou está errado? Está certo, né? C, a radiação secundária é produzida a partir do choque de elétrons acelerados contra o alvo no interior do tubo de vidros. Errado, né, pessoal? Que é a nossa resposta, né? Esse aqui ele quer o item incorreto, tá, meus amigos? Questão número 27. Assinala a alternativa incorreta, tá? Meus amigos, sempre que você visualizar ele pedindo a pergunta incorreta ou a resposta do item incorreto, sempre pegue aqui, ó, grifem o lado. Grife a informação, para você não esquecer que é o item incorreto. Ok? Aí ele fala, o lado anterior de um chassi é o lado que fica voltado para o tubo de raio-x por ocasião do filme radiográfico. Está certo? Está certo?
Ele fala, o chassi grande é um tipo de chassi desenvolvido para ser usado exclusivamente com grade. Chassi com grade. Desculpa, eu falei grande, né, pessoal? Eu estava lendo errado. O chassi com grade é um tipo de chassi desenvolvido para ser exclusivo com grade. Errado, né, pessoal? Que é nosso item. O PC, o ecrã de grãos finos, possui uma ótima resolução espacial e poder reforçador reduzido, né? Está certo. O lado posterior do chassi tem presídio de fixação, verdadeiro. O ecrã de grãos grossos possui baixa resolução espacial e poder reforçador aumentado. Exatamente isso. Questão 28. Questão número 28. Os filmes monoemulsificados possuem uma seguinte característica. Monoemulsificado, pessoal, é apenas um, tá? Biemoção são 2 emoções. Triemoções são 3 emoções, tá? E a nossa resposta é muito detalhe e baixa velocidade. É exatamente isso, pessoal. E aqui eu faço um comentário, né? Que o filme radiográfico com uma camada de emulsão fotográfica é associada apenas a uma camada de emulsão. Essa combinação produz um excelente contraste e é destinada ao estudo de partes moles de estruturas delgadas, mamografias, né, como mamografias. Por ter apenas uma camada de emulsão, necessita de uma quantidade de radiação maior para a obtenção da imagem. Então, requer uma maior riqueza de detalhes, porém ele é bem mais lento, né? E agora, essa aí é a questão número 29, que você não pode errar, porque o seu concorrente ele não vai errar essa questão. A distância em metros entre iluminação de segurança e o local de manuseio dos filmes radiográficos é de 1,20 metro. C de casa é a nossa resposta. Isso mesmo, pessoal. Próxima questão. Essa é a questão de número 29, de questão de número 30. Em uma câmara escura, as condições ideais de temperatura e umidade relativa são... Note que ele está fazendo 2 perguntas, tá, pessoal? As condições ideais de temperatura e umidade relativa. Fiquem atentos, porque quando ele perguntar isso, tá? Quando ele perguntar isso, se ele colocar a palavra respectivamente, significa o quê? Na ordem. Então, ele quer saber primeiro a temperatura e depois ele quer saber a umidade. Se ele inverter, tá errado, porque ele está perguntando respectivamente, tá? E a nossa resposta correta, temperatura tem que ser de 15 a 20 graus e a umidade do ar tem que ficar entre 30 e 50. Perfeitamente, pessoal. Próxima questão. Questão de número 31. A substância química que fazem parte da composição do revelador e tem função redutora. Meus amigos, vou dar logo uma tarefinha de casa para vocês pesquisarem, tá? Como não quer nada, dá uma olhadinha. Composição do químico revelador e químico fixador. Vocês vão pesquisar isso aí em casa, pessoal. Vocês vão pesquisar, porque vocês vão ver que a composição deles, você tem que decorar, tem que decorar. Só ler várias vezes, 10 vezes, 20 vezes, que você aprende, tá? E você vai ver que vai ter os componentes que são comuns, tanto no fixador como no revelador. Tem qual componente faz o quê? Tem um que amolece, tem outro que endurece, tá certo? Isso, muito bem, Carlinha. Exatamente, viu? E é essencial. Você tem que realmente macetear. Mesmo você já tendo estudado, dê uma revisada, porque cai sempre em concurso, tá bom? Nossa resposta aqui, pessoal. D de dado. D de dado a nossa resposta. O mentol e a hidroquinona, pessoal, são os 2 mais comuns, que ele vai exatamente ter a função redutora, tá bom? Dê uma reforçada nisso. Próxima questão, questão de número 32. O componente comum, tanto ao revelador como ao fixador, é
Essa daí é questão clássica, né, pessoal? Sulfito de sódio, chamado SF, meus amigos. O sulfito de sódio está tanto no revelador como no fixador. Repete aí, Sarinha. O sulfito de sódio está tanto no revelador como no fixador. O sulfito de sódio está tanto no revelador como no fixador. Questão número 33. Se a temperatura do revelador de uma processadora automática estiver muito baixa, né, abaixo do ideal, sem alteração do tempo, teremos como resultado uma radiografia. Olha só, pessoal. Se ele tiver com temperatura muito alta, ele vai ficar com a aparência mais escura. Se ele tiver com temperatura, né, abaixo do ideal, vai ficar uma aparência mais esbranquiçada. Entendeu? Então, a nossa resposta correta aqui, ó, é o item C. Se for a temperatura acima da temperatura ideal, vai ficar mais escura. Se for abaixo da temperatura ideal, vai ficar mais clara do que o normal. Ok? Já pega esse bizu aí. Perfeito? E, pessoal, terminamos o nosso simulado. Essa aí é uma frase do meu professor Carlos Adriano, tá certo? Na verdade, não é dele, mas assim, é porque o slide é dele, né? Então, a gente fala que é dele. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam. Os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com as asas como águias, correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Meus amigos, acreditem que a nossa vitória está perto. Vamos enfrentar muitas dificuldades? Vamos. Vamos enfrentar muitos nãos pela frente? Vamos. Porém, saibam que o melhor de tudo é vocês, pessoal. Não é entre eu e você, não é entre você e ele, não. É entre você e você. Porque exatamente nesse segmento que a gente está aqui, nessa pegada, se esforçando, domingo a gente poderia estar simplesmente na praia. A gente está estudando. E muitas pessoas vão chamar vocês no pleno domingo para poder passear, para poder beber, uma festa. Porém, o difícil vai ser alguém lhe chamar para estudar. Se aquela pessoa chamar você para estudar, ela realmente se preocupa com você. Tá certo? Então, meus amigos, eu vou deixar vocês com um forte abraço. Muito obrigado mesmo por esse domingão incrível. Tá? Eu vou liberar para vocês. O nosso material extra para vocês fazerem. Vocês vão ter a semana todinha para fazer essas questões. Façam de 5 em 5, façam de 10 em 10, mas todos os dias façam questões. Tá certo? Além desse material hoje, que vai ser liberado para vocês, eu vou gravar uma outra aula com outros assuntos sobre processamento e mais questões para vocês fazerem. Tá certo, pessoal? Então, um grande abraço. Vocês fiquem com Deus. Muito obrigado aí pela paciência de vocês. Continuem nessa pegada e qualquer informação eu vou mantendo vocês informados. Tá certo, pessoal?